Boa tarde a todos. O meu nome é Adelina Silva, sou professora de Educação Tecnológica e venho partilhar convosco o trabalho que desenvolvi com duas turmas de sétimo ano, aplicando a estratégia Grupo de Especialistas Jigsaw. Bom, a estratégia Grupo de Especialistas Jigsaw enquadra-se no âmbito da aprendizagem cooperativa, que permite que cada indivíduo de um grupo base se possa especializar num determinado tópico. Um tema ou tarefa são divididos em partes e cada parte é atribuída a um pequeno grupo, como se fosse uma peça de um quebra-cabeças, de um puzzle. A aprendizagem cooperativa permite trabalhar a responsabilidade individual de cada aluno, permite também trabalhar as questões da interação, competências interpessoais, no sentido em que os alunos acabam por ter consciência que dependem uns dos outros para concretizar um determinado objetivo. E, finalmente, também questões de auto e de heteroavaliação são trabalhadas, uma vez que cada aluno acaba por ter consciência daquilo que faz e também do todo do seu grupo. Como é que esta estratégia se desenvolve? Esta estratégia é bastante flexível, uma vez que permite que seja implementada não só numa sala de aula tradicional, mas também num ambiente virtual e num ambiente híbrido. Aliás, as diretrizes inovadoras da aprendizagem apresentadas pela Novigado vão precisamente nesse sentido. Seja em qualquer um destes ambientes, o procedimento é igual. Há grupos base e que devem ser constituídos em igual número de alunos e os tópicos devem ser tantos quantos os grupos. O grupo base depois vai se desmembrar para grupos de especialistas, de modo que cada elemento de um dos grupos base faça parte de um grupo de especialistas. Depois desses grupos de especialistas trabalharem um determinado tópico, então regressam aos seus grupos base, onde vão partilhar o conhecimento ou a aprendizagem que acabaram de obter. O mesmo se passa, então, num ambiente virtual ou num ambiente híbrido. No caso em particular da minha atividade, eu apliquei então, como eu disse, em duas turmas de sétimo ano, uma com 26 alunos e a outra com 27 alunos. Demorou-me bastante tempo a preparar a atividade, sobretudo na recolha dos documentos e dos materiais para que os alunos tivessem, digamos, recursos para poder efetuar as suas pesquisas e a sua investigação. Acabei por optar pela maioria de ficheiros em formato digital, porque a biblioteca escolar não tinha muitos documentos em suporte de livro sobre o assunto. E também no sentido de configurar, como já vou apresentar mais à frente, a plataforma online onde os alunos iriam desenvolver a atividade. Depois a implementação da atividade propriamente dita demorou-me 3 aulas, e depois há ainda toda a questão do pós-atividade, que tem a ver com o feedback do professor e da avaliação, que também vai demorar algum tempo. O local de implementação da atividade é, então, um ambiente híbrido. Numa das turmas foi na sala de aula, na outra foi na biblioteca escolar, com recurso à Classroom, à Drive, onde disponibilizei todos os recursos que sustentariam as pesquisas dos alunos em suporte digital e através da ferramenta EduFlow, que me permitiu então configurar para aplicar o Jigsaw. Todos os alunos tinham um computador com acesso à internet. Portanto, comecei então por indicar quais eram os tópicos e que os alunos teriam liberdade para selecionar aquele que iriam trabalhar.
Em alguns casos, fui eu própria que atribuí o tópico ao aluno. E como é que está então dividida ou estruturada a plataforma para aplicar o Jigsaw? Os alunos começavam então por selecionar o tópico e depois tinham duas fases que se dividiram então por duas aulas. Na primeira fase, eles teriam então que descobrir mais sobre o tópico que tinham escolhido, conhecer o tópico, depois iriam fazer a revisão de pares dentro do próprio tópico, refletir sobre o feedback que tinham recebido dos seus colegas e especialistas, produzir uma discussão e, finalmente, reformular o seu texto inicial e, com base nos feedbacks recolhidos dos restantes colegas, porque esse texto, então, depois iria seguir para os colegas que tinham estado a trabalhar com os outros tópicos. Aqui, eles teriam, então, que rever os trabalhos de 4 colegas, porque eram 5 tópicos, portanto, de 4 colegas que não aqueles que tinham trabalhado o próprio tópico, iriam refletir também sobre o feedback. Numa terceira fase, é a fase que está destinada à revisão do professor. Portanto, primeira fase, explorar o próprio o tópico que tinham escolhido. Segunda fase, aprender sobre os outros tópicos. Numa terceira fase, eles vão então reformular o texto com o seu próprio tópico, mas também com tudo aquilo que eles aprenderam sobre os outros tópicos. E, finalmente, o professor irá fazer a avaliação individual de cada aluno, bem como do feedback que foi produzido pelo próprio aluno e por todos os outros alunos. Bom, então aqui têm. Os alunos então começaram por escolher o próprio tópico, depois iriam começar a trabalhar com base nos materiais que foram disponibilizados, fazendo a seleção, criando um texto que iriam escrever no devido local. Os outros colegas iriam avaliar o conteúdo que foi produzido e depois iriam prosseguindo com os restantes trabalhos. Portanto, discussão de peritos, reformulação de projetos e feedback era sempre, digamos que, um trabalho contínuo. Aqui tenho aqui alguns exemplos, portanto, de trabalho produzido, de feedback também produzido. Cada aluno, quantos alunos iria proceder feedback, o feedback era sempre sob a forma anónima, não é? E sempre com um feedback positivo, de forma a melhorar o trabalho inicial. O final, então, o aluno teria que realizar um texto sobre a animação que abarcasse os tais 5 tópicos iniciais. Esse texto vai ser avaliado por mim. Neste momento estou na fase de revisão dos vários textos, bem como dos feedbacks que os vários alunos produziram entre si. No final, eu perguntei aos alunos quais seriam os aspectos positivos da implementação desta atividade. Eles nunca tinham feito uma atividade dentro deste género. E aqui tem algumas das suas opiniões. Aprendi a selecionar a informação, desenvolvi a minha escrita, aprendi a dar feedback. Também perguntei quais seriam os aspectos a melhorar. Ouvir e ler as instruções com atenção, saber selecionar a informação de cada tópico, saber aceitar a crítica e a opinião dos outros. Isto porquê? Porque os alunos de 7º ano são bastante irrequietos, não têm muita paciência para ouvir as instruções iniciais que foram dadas oralmente, nem para ler as instruções que estão descritas na própria plataforma para cada uma das tarefas que era necessário que eles fizessem. Eles iam imediatamente logo para o local onde tinham que escrever alguma coisa, sem saber muito bem o que é que tinham que escrever, portanto era preciso estar sempre e continuamente a dar-lhes apoio nesse sentido, para orientar, digamos, o seu trabalho. De qualquer forma,
Penso que o trabalho foi bastante positivo, pela própria voz que eles expressaram, aprenderam mais, aprendi a corrigir os meus erros e as imperfeições, enfim, e também, sobretudo, estavam cientes que todos precisam de todos para que o trabalho se pudesse concretizar de acordo com os objetivos que foram delineados previamente. De uma forma geral, então, o que é que eu acho? Acho que a estratégia Jigsaw permite o desenvolvimento do raciocínio conceitual, o desenvolvimento de competências interpessoais, o desenvolvimento de atitudes mais positivas em relação à escola e até em relação ao eu, a exploração da gestão da heterogeneidade na aprendizagem, o desenvolvimento de competências sociais e argumentativas, o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade individual, para além de permitir saber o que os alunos individualmente aprendem sobre um determinado assunto. Muito obrigada pela atenção e fico à disposição.